guardadinho, deixado de lado. Então a gente tem aí autores que deixam textos na gaveta pelos mais diversos motivos, ou por questão de segurança, ou porque estava trabalhando contra o gênero, ou porque não pretendia publicar de maneira alguma e efetivamente depois começou a pensar a respeito. Oi gente, eu sou a Meg Brizarosco e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os textos de gaveta. Eu acho que todo bom autor tem textos na gaveta. Seja um autor publicado, ou seja um autor que está iniciando, ou seja um autor aí que trabalhava só por hobby, escrevia só por hobby, os textos de gaveta são efetivamente parte da vida de todo autor. Os textos de gaveta são textos que ficam guardados, não são textos que são trabalhados. Geralmente você tem uma história seguinte, você vai para a próxima história e aquele material acaba ficando. Então são textos que são deixados de lado para algum momento você poder publicar. Existem autores que fazem isso, mantêm os seus textos na gaveta por insegurança, por não saber se esse material realmente vale a pena ser publicado, se a história faz sentido e outros detalhes. Tem autor que mantém o texto na gaveta porque ele tem uma obra completamente diferente, um gênero diferente que ele já é habituado a trabalhar, e aquele foi um roupante onde ele decidiu escrever alguma coisa diferente, ficou ali na gaveta guardadinho, deixado de lado. Então a gente tem aí autores que deixam textos na gaveta pelos mais diversos motivos, ou por questão de segurança, ou porque estava trabalhando contra o gênero, ou porque não pretendia publicar de maneira alguma e efetivamente depois começou a pensar a respeito. Quando você tem um material de gaveta e você resolve resgatá-lo, quais são os passos? O que é interessante você fazer para deixar esse material mais atualizado, para que esse material realmente possa ser competitivo, para que ele possa ir para o mercado, para que outras pessoas realmente possam entender sobre aquilo que você gostaria de falar? É muito importante que você, quando retire esse material da gaveta, quando você decida que você vai publicar, que você vai fechar essa história para que ela realmente possa ganhar o mundo, conhecer leitores, é importante que ao primeiro passo você possa atualizar. Atualizar a história não significa apenas o fato de você ter escrito há 10 anos atrás, ou seja, lá em 2010, e está resolvendo resgatar esse material agora em 2020 para publicar no máximo aí no final do ano ou em 2021. Atualizar em relação à tecnologia, atualizar em relação a diálogos, atualizar em relação a conflito, porque o que era conflito há 10 anos atrás, hoje é visto de uma maneira diferente. Então essa atualização em relação à história é extremamente importante. Outra atualização que é muito importante, por exemplo, são os termos que estão caindo em desuso e termos racistas que era muito comum utilizado antigamente, que hoje a gente está evitando ao máximo trabalhar. Então vale a pena revisar esse material para ver se existem palavras ali que possam estar estragando o material, possa estar deixando ali que esse material que vai ser lançado agora num contexto completamente diferente. Gente, entenda que se você está atualizando a história para que ela aconteça agora em 2020, 2021, você está atualizando a história para a realidade de agora. O que é diferente de você ter uma história escrita com um gênero ou com uma época que seja 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, e você vai voltar a trabalhar com esse material. São detalhes diferentes de atualização. Quem escreveu uma obra que se passa nos anos 2000, ela vai buscar as referências dos anos 2000. Ela vai buscar a sua atualização a centrar mais a obra no que acontecia nos anos 2000. Quais eram as gírias, quais eram os conflitos, quais eram as necessidades das pessoas naquela época. Quem está atualizando o material para que esse material aconteça agora, escreveu há muito tempo atrás, mas que ele aconteça agora em 2020, 2021, a gente vai ter vivido uma pandemia. Então você vai atualizar todos os detalhes. Tanto antes como depois, vale sim revisar esse conceito em relação a palavras que são racistas, que a gente evita trabalhar o máximo possível.
Hoje mesmo estava escrevendo alguma coisa e parei para pensar e de repente caí ali na palavra denegrir. A sua origem e por que denegrir, e realmente era algo que eu não deveria estar usando. Então, são detalhes que você acaba percebendo, né? Por que você está usando uma palavra que hoje ela assim, que a palavra tem um contexto racista e você ainda mantém? É porque a gente aprendeu dessa forma e está largando isso, né? Tá se livrando disso, coisa que deveria ter acontecido há muito tempo e a gente está fazendo com muito mais frequência agora, coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo e a gente está se dando conta. Então, quando você resgata esse material, você precisa sim revisar esses pontos, cada um dos detalhes, para ver se está fazendo sentido, se é o contexto de agora, se é o contexto de antes, e se você pode enriquecer de alguma forma e mudar essas questões, que são questões que já não fazem mais sentido e nunca deveria ter sido usado em algum momento da vida, né? Em alguma época aí, nunca deveria ter acontecido e que a gente passou aí por muita coisa, né? Então esse é um ponto muito importante quando você pensa em tirar o material da gaveta. Tira o material da gaveta, atualiza para que época você quer escrever e atualiza todas as questões, sim. Outro ponto que é extremamente interessante quando você retira esse material da gaveta e decide que vai trabalhar com essa obra, que vai publicá-la, é que você possa primeiro fazer uma leitura direta. Terminou de fazer as atualizações, terminou de incluir, perceba, faça a leitura corrida, não tempo para o material, resgate e faça a leitura corrida para ver se a obra está fazendo sentido ao longo do começo, meio e fim. Ao menos os 3 atos ali estão funcionando. Vê se os personagens são personagens que também não podem ser atualizados. Eventualmente você trabalhava com uma mocinha muito romantizada na época em que o material foi escrito, mas você percebe que essa mocinha romantizada já viveu muita coisa daquela época para agora e já não cai nas mesmas questões que aconteciam antigamente. Então ela é mais forte, a mulher está muito mais forte, representativa, e ela precisa dessa necessidade. Ela precisa ser apresentada como tal na literatura há muito tempo. Então quando você tira o material da gaveta, é importante que você perceba se você está trabalhando com esses personagens de maneira rasa ou se você também consegue melhorar esses personagens para aquilo que a gente conhece hoje, para as necessidades, ansiedades e questões que a gente conhece hoje. Tá? Então uma boa leitura desse material nessa definição de quem são meus personagens, o que efetivamente eles querem, o que eles buscam, ajuda muito a atualizar esse material enquanto você está ali no processo, resgatar e para poder fazer a publicação. Outra coisa que é muito importante, que quase não tínhamos antes, e eu digo antigamente, é a possibilidade de a gente trabalhar com leitores betas. Então, quando você resgata o material, decidir que eu vou publicar, vou tirar esse material da gaveta, é muito importante que depois que ele passou por essas primeiras etapas, que ele possa seguir para uma leitura beta. Tá? O leitor beta é um profissional que vai ler esse material, geralmente é alguém que gosta daquele gênero, e ele vai entender se o que você está contando está fazendo sentido, se aquele conflito realmente é um conflito que vai gerar empatia, se aqueles personagens são personagens fortes o suficiente. Então ele vai te dar um parecer em relação à história, tá? É um parecer profissional. A grande maioria, a leitura beta acontece de maneira gratuita ou troca de leitura entre profissionais da escrita, mas o leitor beta, ele é de grande valia. Ele é um profissional, ele é uma pessoa extremamente rica no processo de produção e publicação da obra. Então é a pessoa que vai dar a sua opinião pessoal, a sua opinião de leitor em relação à obra que você escreveu. Funciona, não funciona, gostei disso. Isso aqui eu já vi várias vezes, está muito repetitivo. Eu nem sei por que essa parte da história está acontecendo, porque ela não está amarrando com nada. E tinha fulano lá que eu não sei nem o que aconteceu com ele, porque você simplesmente esqueceu de dar um final. Então todas as informações vindas de leitores betas são extremamente importantes para que você consiga aí melhorar o seu material. Outra coisa muito interessante quando você retira esse material da gaveta, enquanto você está nesse processo de atualização, é entender exatamente para quem você quer contar essa história. Uma coisa que acontece com nós, escritores, é que, claro, a época em que você escreveu era uma época em que você queria falar a respeito daquilo para um determinado leitor.
quando você resgata um material que é bem antigo, você começa a perceber que, nossa, eu não penso mais desse jeito. Quem era essa pessoa que escreveu isso? Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar algo com muito mais profundidade. Eu quero falar com mais propriedade a respeito disso ou não. Nunca mais eu quero falar para esse público. Quem eu quero conversar já ganhou a idade como o material na gaveta. Então eu quero conversar com pessoas diferentes, uma idade diferente, eventualmente num gênero mais adequado. Acontece muito quando... Acontece em todos os gêneros, mas um exemplo para fazer sentido é, de repente, o autor que quer escrever ali um materialzinho que tem uma pitada de suspense. Ao longo do amadurecimento como ser humano e ao longo do amadurecimento como autor, ele percebe que ele não quer só pincelar o terror, ele efetivamente quer falar sobre terror, ele quer levar um material que seja mais denso, intenso em relação ao terror. Então, quando ele resgata aquele material, ele vai ver infinitos momentos, vão ter uma sequência ali de cenas e acontecimentos que eu falo, nossa, mas isso aqui podia ser muito mais intenso, muito diferente dentro do gênero de terror. Então vale cada detalhezinho recapitular e entender para quem você quer falar. Você não quer mais falar para aquelas pessoas que sentavam em volta da fogueira e ouviam ali uma historinha que ia, no máximo, falar, caramba, que susto. Para realmente escrever uma história de terror que seja para alguém que vai estar lendo ali num final de tarde, ou tá lendo à noite no quarto e tá lá apavorado, não consegue nem fechar o livro e deixar de lado, porque vai ficar com os personagens ali assombrando o resto da noite. Então tem algumas diferenças aí que a gente acaba amadurecendo como ser humano, amadurecendo, claro, como autor, como profissional de escrita. E quando você tira um material e quer retrabalhar esse material, vale sim você pontuar o que realmente faz sentido e você ainda quer trabalhar e reescrever aqueles detalhes que já não é mais, já não fazem mais sentido para quem você é agora, tá? Então, quando você pensa em tirar textos da gaveta, vale muito a pena você passar por cada um desses pontos, porque isso já vai te mostrar o que você tem nas mãos e o que você pode preparar para um novo público de uma maneira diferente, e se realmente vale ao invés de você começar uma história nova. Uma grande informação que eu acho extremamente importante colocar aqui, justamente porque a gente está falando em relação a textos da gaveta, é o fato de que somos contadores de história. A definição do contador de história é poder propagar aquilo que ele imagina, poder falar a respeito de algo que ele gostaria de defender ou algo que extremamente o incomoda aí ao longo da vida. Mesmo aquelas pessoas que falam e que discursam, falando, né, que escrevem apenas por entretenimento, elas estão formando opinião, elas estão falando a respeito de algo. Mesmo pessoas que falam, nossa, mas eu escrevo uma história que já foi escrita aí várias vezes. Sempre tem um fio ali, que é algo que você quer argumentar, que você leva como premissa, né? Que você leva para o mundo, que você lança aí para o mundo. Quando você deixa esse material preso na gaveta, ou quando você tem questões que não consegue liberar, seja insegurança ou qualquer outro tipo de questão que você não consegue mandar esse material à frente, você acaba não falando a respeito daquilo que você sentiu tanta necessidade de escrever. Hoje a gente tem muito mais facilidade, e eu acho que em vários vídeos meus vocês vão ouvir isso, essa referência do que acontecia no mercado livreiro antigamente, do que acontece hoje no mercado livreiro, porque é a grande realidade. Hoje a gente tem muito mais facilidade com a publicação digital, com o autor independente que está ganhando muito mais mercado do que acontecia 10, 15 anos atrás, que era uma coisa impensada, e o fato de você conseguir o acesso direto ao seu leitor. Então essa coisa de ficar mantendo o material na gaveta é improdutivo por vários motivos, sobre algo que você quer falar, sobre questões que você gostaria de explorar, sobre bem o ponto de dar a cara a tapa, colocar aquele material para entender se ele realmente está sendo passado de maneira clara e eficiente ou se ele está com dificuldades. Então, eventualmente, a pessoa escolhe estar publicando no Wattpad porque as pessoas participam, porque elas comentam, e é exatamente nesses pontos que você começa a entender que foi claro o suficiente ou simplesmente não foi claro em relação àquele ponto da história. Se você não deixar que
que alguém leia aquilo que você está escrevendo, fica impossível você saber se você está acertando ou se você está errando. Até hoje eu não conheci um autor, inclusive autores de best-seller, que não tenha passado por uma escrita que anos depois se envergonhe. Então você apresentar o material que você tem na gaveta, algo que você começou a escrever, fazendo todas as alterações e com conhecimento técnico, com pesquisas e outros detalhes, só vai te fazer entender melhor aonde você precisa ajustar a história e aonde você está acertando. Sem a entrega não tem como você saber onde você foi bem e aonde você foi mal. Não tem como você ter certeza se o que você está falando vai poder ser ouvido, se o que você está escrevendo vai poder ser entendido, se outras pessoas não lerem. Então é muito importante que as histórias saiam das gavetas e ganhem o público, porque só assim você vai saber o que você está acertando, o que você está errando e efetivamente como você pode ajustar. Um beijo para vocês, deixem informações nos comentários.